Olá, seja bem-vindo a mais um dos vídeos aqui do nosso canal. Gostaria de te agradecer por estar nos assistindo e pedir o seu humilde compartilhamento, se possível, o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Por favor, não deixe de nos avaliar, isso nos prestigia e nós vamos ficar muito gratos. Muito obrigado, vamos lá. A gente está aqui para falar de duas coisas hoje, que são temas que são parte da vida de todo mundo, todos nós experimentamos isso em determinados momentos, mas os seus extremos são muito negativos. A gente vai falar sobre ansiedade e sossego. Você é uma pessoa mais ansiosa ou é uma pessoa mais sossegada? Você é aquele personagem clássico com os olhos fechados, capim no canto da boca e pé para cima? Ou você já é mais aquele cara agitado, que não consegue ver uma coisa por fazer e se deixa uma coisa pro dia seguinte, você já fica até sem dormir com isso? Os dois extremos são muito negativos, vamos conversar um pouco sobre eles. E eu gostaria de ter uma perspectiva para isso interessante. Tome por base o seguinte cenário: se você fosse o último cristão do Brasil, a igreja teria continuidade ou ela morreria com você? Essa pergunta e esse pano de fundo é porque aqui você já conhece como funciona a cultura, você conhece o nosso idioma, você conhece as pessoas, você conhece os ambientes ali da sua volta, a sua rede social e tudo mais. Mas você, diante desse cenário, ficaria sossegado em relação à pregação do evangelho, em relação à continuidade da igreja, ou você ficaria ansioso para responder ao chamado do Senhor? E aqui, meus irmãos, prestem a seguinte questão no seguinte detalhe: o que te deixa mais ansioso hoje em dia? O que traz você aquele sentimento de correria, de tô atrasado, de preciso fazer? Pensou aí? Guarda essa imagem mental aí na sua imaginação. Ao mesmo tempo, pensa no cenário mais tranquilo para você, aquilo que te faz relaxar por completo e falar assim: acabou, agora eu tô sossegado. Pensou nesses dois cenários? Agora eu quero complicar um pouquinho mais e penso o seguinte: nós temos a seguinte ordem de Jesus, no final do capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, você vai achar que Jesus nos direcionou a pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar pessoas. Uma ordem. Por outro lado, nós temos um outro desafio. Você tem metas pessoais, você tem seus sonhos e você tem suas ambições na vida. Você fica ansioso ou você tem o desejo de realização dessas duas coisas da mesma forma? O que te traz mais fôlego na hora de fazer uma coisa? É a realização de um projeto pessoal, faculdade, um bom emprego, uma estabilização financeira? Você luta por isso da mesma forma que você luta para fazer discípulos, para ganhar uma alma para Jesus, para pregar o evangelho? Você consegue pensar agora naquele cenário que te deixa ansioso, naquele cenário que te deixa correndo atrás, como nós costumamos dizer, da mesma forma para essas duas áreas, os seus sonhos e a pregação do evangelho? Ou você, na hora de pregar o evangelho, tem pressa, é ansioso, é a fim de fazer, e na hora das suas metas pessoais você é mais sossegado, é mais tranquilo? Essas duas coisas não são inimigas umas das outras. O que eu quero colocar aqui é que as duas vão andar juntas na nossa vida, mas eu quero te desafiar a fazer um termômetro disso no seu dia a dia. Esse termômetro para medir se para você o evangelho e as suas realizações pessoais estão no mesmo nível de importância, no mesmo nível de dedicação diária. Compartilho também a ideia que Paulo que deixou escrito, esqueci o versículo, está em Coríntios 9, alguma coisa. Cara, muito massa esse trem de você poder apagar a parada. 1 Coríntios 9,16, o apóstolo Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa intenção. Você sente assim quando você conhece uma pessoa e fala assim: poxa, eu não falei de Jesus para ela ainda? Tem uma figura de linguagem aqui, lá da infância, talvez você já passou por isso, talvez você passa por isso, que é quando você recebe uma tarefa dos pais, por exemplo, lava vasilha, que se eu chegar aqui, se a sua vasilha não estiver lavada, sua orelha vai esquentar. Você sabe que não é só a orelha que esquenta, né? E aí você vai procrastinando, você começa a fazer outras coisas, até que você começa a escutar os passos do seu pai chegando e fala assim: e agora? O que eu faço? E aí você vai lá e corre para fazer um negócio, porque você sabe que se não fizer, vai ter. Essa imagem, meus irmãos, essa pressa, essa ansiedade para cumprir o chamado de Jesus está presente na sua vida? Deve estar, meus irmãos, assim como deve estar também essa mesma vontade de cumprir com as suas metas, suas realizações pessoais. As coisas não são inimigas. O que a gente não pode fazer é destoar a pregação do evangelho, destoar a nossa missão eterna dos nossos afazeres diários. Esse é um dos grandes desafios do mundo atual. Nós somos muito cobrados em relação ao que vamos ser
pense bem, essas duas coisas elas podem caminhar juntas. Pense na lógica, por exemplo, do mercado de trabalho. Há uma pressão muito grande para que você tenha experiência, esteja pronto cada vez mais jovem, e o nosso mundo às vezes empurra algumas coisas de lado. Entre elas, meus irmãos, a nossa missão como cristãos. Nós já falamos sobre isso, acho que já deu para você entender e fazer esse termômetro. Mas e aí, como que está esse termômetro na sua vida? Como que está a equiparação do que te deixa sossegado e o que não te deixa sossegado, o que te deixa ansioso e o que não te deixa ansioso? A pregação do evangelho está ok, irmãos? Compartilha aqui com a gente, deixa aqui sua mensagem, sua pergunta, para que a gente possa partilhar mais. Para terminar, eu gostaria de te dizer o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre o Senhor as nossas ansiedades. Lance sobre Ele a sua ansiedade, Ele tem cuidado de você. O que tem te preocupado? Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem intenção de nos ajudar com o anseio do nosso coração. E a palavra de Deus é muito boa, muito clara em dizer que nós temos um Deus com quem nós podemos dialogar, que Ele vai cuidar de nós. Amém? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha ficado até aqui. Se ficou, muito obrigado. Até a próxima.